Olá, queridos amigos, como é que vocês estão? Vocês estão bem? Tô aqui para gravar mais um episódio pro Dialética com Dudica. Dá um oi aí, Dudica. Olá. Eu vou mostrar ela, calma aí, gente. Ela está aqui, ó. Dá oi. Acho que tá já aparecendo tu, eu não sei. Mas ela tá aqui, ó. Oi, eu tô me vendo. É isso aí. Hoje a gente não vai continuar os pré-socráticos, o que seria muito legal, porque agora a Duda já viu eles, está lendo sobre eles, né? No entanto, a gente vai para ou melhor, para outra autora. A gente vai falar de Simone Weil, que é uma filósofa francesa muito importante para o século XX. E a Duda ainda não leu esse livro, esse ensaio, na verdade, que eu vou falar. Eu gostaria que ela tivesse lido, porque foi um ensaio que eu gostei bastante. Eu vou falar para vocês. Então, eu tô fazendo mais esse vídeo porque no YouTube não é fácil achar um vídeo sobre esse ensaio e posso esclarecer ou dificultar a vida de vocês, né? Mas vamos pro que interessa. Talvez esse vídeo seja dividido em dois, porque não é um ensaio grande, no entanto eu anotei bastante coisa, eu espero poder falar para ser mais minucioso, então você pega seu caderno e vamos lá com a gente, né? Eu vou começar falando da Simone Weil pelo Giovanni Reale, que é um autor que eu gosto muito, Giovanni Reale, um italiano, que escreve a história da filosofia, uma das melhores histórias da filosofia, ou se não a melhor, né, pelo menos da contemporaneidade. Então eu tenho aqui o resumo que eu fiz sobre o que o Reale entende da Simone Weil. Eu não vou falar tudo, mas eu quero só dar um pouco aí de contexto antes de a gente entrar no próprio texto, né? No ensaio, que se chama Pela Supressão dos Partidos Políticos, e eu acredito que eu também vou fazer outro vídeo sobre outro ensaio dela, que está nesse mesmo livro, que é sobre a pessoa e o sagrado, né? E levar, talvez, até lá, uma interpretação do direito para esse texto, porque tem um artigo muito interessante sobre isso. Mas vamos lá. Tem que se entender que a Simone Weil é uma pessoa muito massa, cara. Ela foi conhecida por muitos intelectuais. Por exemplo, o próprio queridinho de vocês, que eu me esqueci o nome agora, o cara que escreveu O Estrangeiro, Camus, o próprio Camus dizia que ela era o espírito mais vivo que tinha no século XX. O Gabriel Marcel fala que a Simone Weil, por sua vez, por exemplo, a testemunha do absoluto. Ou seja, se vocês verem a biografia, e tem um vídeo no YouTube sobre a biografia dela, talvez eu deixe aí na descrição, vocês vão ver que é uma pessoa que viveu, assim, por amor pelos outros, e faz muito sentido essa fala do Gabriel Marcel, que diz que ela é testemunha do absoluto, sabe? Embora tenha gente que acha que ela é até louca. Por exemplo, um cara da Inglaterra falou que o Charles de Gaulle chama ela de louca porque ela tem a ideia de fazer um programa de enfermeiras para ir pro front, não é pro front, mas pra vanguarda na Alemanha, no conflito entre a Alemanha nazista e a Inglaterra, e que coloque enfermeiras, mulheres, de ambos para curar ambos os lados, né? E isso foi um projeto realmente, né, dela. Mas bem, então, ela sempre se ateu não existe, mas ela sempre se preocupou bastante. Ateu existe? Ateve. Ela sempre se ateve em toda a sua vida a trabalhar por aqueles que precisavam, pelos pobres, né? Por exemplo, na sua infância, ela já repartia o seu salário com pobres, né? Não seu salário. Ela ganhava uma mesada e dividia com um tio que foi pra guerra, um negócio assim. E quando ela começou a trabalhar, ela dividia com os pobres. Inclusive, para poder escrever sobre o sofrimento do trabalhador, ela vai trabalhar na Renault. Ela participa também da Guerra Civil, acaba se queimando, se não me engano, no óleo, né? E mais tarde, se eu não me engano, ela vai para os Estados Unidos e lá ela trabalha na agricultura, né? E ela bebe muito de outro filósofo, que é o Emmanuel Mounier. Emmanuel Mounier, se eu não me engano. Que é o pai, por assim dizer, do movimento filosófico conhecido como personalismo. E esse personalismo, como o próprio nome diz, fundamenta-se na ideia de pessoa. E aí que entra as relações com o direito que tem nesse artigo interessante, sabe? Enfim. Ela escreve uma série de textos, eu ouvi dizer, não sei se isso é verdade, que ela escrevia tudo à mão. Né? Nesse mesmo documentário tinha um comentário falando que ela escrevia à mão, né?
Enfim, ela tem vários textos que falam de muitas coisas, né? Por exemplo, de moral, de política, da própria descrição sobre o trabalho, né? Por exemplo, para ela, o trabalho em si não é ruim, né? Mas tu tem que ter um trabalho que tenha função manual, mas não se resuma só a isso, mas uma função intelectual também, né? Então, por exemplo, o problema da propriedade privada, que é um problema que mesmo Aristóteles vê, né? Não da propriedade privada, obviamente, mas da propriedade, dos bens materiais, né? Ela não quer abolir as propriedades privadas, mas ela quer que seja transformado essa propriedade em uma coisa que seja livre e que se associe entre as pessoas. Mas ela, nessa associação ela nunca cai num coletivismo, porque o coletivismo mata a pessoa, a gente vai ver isso, né? Enfim, é uma mística, né? Ela sofre de dores de cabeça no final de sua vida e acaba morrendo num hospital, numa morte bem humilde, pobre, mas se eu não me engano, eu não lembro se ela é batizada numa torneira. Isso não tá no resumo do Reale, mas é tudo desse documentário que eu vi sobre ela, né? Então, enfim, né? Por exemplo, do cristianismo, ela achava que ele é, por essência, a religião dos escravos. E que os escravos não poderiam senão aderir a ele, ou seja, ao cristianismo. Sendo assim, ela própria tinha que se aderir ao cristianismo, né? Enfim, vocês vão ver que em toda a sua vida, nos seus escritos, permeia esse misticismo com esse absoluto, né? Enfim, então vamos passar, eu acho que tá mais ou menos interessante para ver. A principal coisa que deve se focar sobre ela é a ideia do personalismo, né? De que a pessoa é uma coisa que não se compra, né? A pessoa é o fim em si mesmo, um negócio meio kantiano, por assim dizer, mas vamos lá. O modo como eu vou fazer essa apresentação vai ser ler meu resumo, embora tentando falar sobre o que eu leio, né? E dar uma explicação, mas muita coisa que eu escrevi já está no meu resumo. O ensaio normalmente chama Pela Supressão dos Partidos Políticos. Então deve-se ter em mente, pelo menos a mim me parece essencial, a ideia do partido quando ela escreve esse ensaio, que se eu não me engano, eu tenho que ver aqui, mas de todo modo é bem quando as forças partidárias mais fortes tomam poder e se tornam totalitárias. Que são, né, o Partido Social... Como é que é? Nacional Socialista, que é o Partido Nazista, o Partido Fascista e o Partido Bolchevista. Bolchevista não, bolchevique. O Partido dos bolcheviques, né, na Rússia comunista, na União Soviética. Portanto, não é necessariamente... a crítica dela me parece não ser uma crítica ontológica aos partidos políticos, mas mais histórica sobre os partidos políticos, porque a forma como os partidos políticos se tornaram, eu vou definir como idolatria. Por quê? Porque é como adorar Deus naquela época, entende? Adorar o partido político, embora, se você vê hoje, me parece mais, né, que não se adora tanto os partidos políticos no Brasil, até porque a gente tem a gente tem uma dificuldade em adorar partidos políticos no Brasil, porque tem muito partido político. São cerca de 36 a 38 partidos políticos. O que a gente faz, em vez de adorar partido político, como a veio nota, eu até cuspi aqui, mas a gente adora político, né? Não pode falar mal do Lula ou do Bolsonaro, que logo vem os fiéis, com os ritos, com a Bíblia, com o sacramento, e etc, para bem defender a sua religião, né? Ou seja, hoje parece que o que ela percebe, portanto, não é tanto o que ela diz pelo texto, mas que em algum momento da política, a partir do momento que a gente se seculariza, a gente continua com algum elemento que seja teológico, sabe? Que né, que tá velado no texto, ela não fala isso em nenhum momento, mas é uma interpretação minha, que é da idolatria. A gente idolatra as coisas na política,
E cada época isso muda. Acho que ela percebe isso, sabe? Mas ela não fala no texto, né? Enfim, isso é uma coisa que eu penso, né? E que na minha opinião faz sentido. Bem, eu não achei nenhum lugar aqui que falava rapidamente quando que esse ensaio foi escrito, mas enfim, né? Então tem que ter isso em mente, né? Esse elemento de idolatria, que eu acho que pra mim é a parte mais essencial do texto, né? A idolatria que a gente tem na nossa política, dos elementos teológicos que a gente continua de forma velada e inconsciente na cultura política, no fenômeno político, né? Vou começar aqui, né? Ela começa falando que nos países anglo-saxões o partido é algo aristocrático, né? E isso para ela transforma a política num jogo. E quando os partidos eles são algo da plebe, eles tendem a ser um pouco mais sério, né? Essa é uma afirmação importante porque eu tendo a pensar, né? Que na verdade toda política é uma espécie de jogo, tem um elemento lúdico. E a política se torna perigosa quando esse elemento lúdico de aposta, em específico, ele tende a ser perdido, né? Isso é uma visão oakshottiana da política, né? De que a partir do momento que se joga apenas por jogar, não se faz mais política, sabe? Tu vai, ou se faz, aí tu vai levar ele pra autodestruição. Acho que é mais provável. Vou botar minha câmera um pouco pra baixo. Isso aí. Mas de todo modo, o lema, por assim dizer, de um partido é um partido no poder e todos os outros na prisão, né? Embora ela já fala assim, corte rápido Tramontina, de que não há justificativa para os partidos políticos existirem e nem para eles continuarem a existir, sabe? Ela não vê justificativa para eles, né? E nunca tem, para idolatria, nunca tem de fato justificativa, bem dizer, justa, né? Ou é que racional até dá, né? Mas enfim, não é esse meu ponto, né? Mas é que se analisado profundamente, a idolatria ela é como se ela fosse fundada na casa de areia, sabe? Em vez na casa de pedra, no fundamento de pedra, né? E ela diz, né, que a análise do partido, como qualquer outra coisa para ela, deve passar pelo crivo da verdade, da justiça e só em uma segunda, em segundo lugar, pela utilidade pública, né? Eu acho ela bastante platônica quando diz isso, né? Porque ela não se importa, por exemplo, com ações, isso me parece, né? Que ações de um governo elas, pelo menos a meu ver, tendem a procurar utilidade pública, mas para elas tem que procurar a utilidade, não a utilidade, mas a verdade, né? Então, por exemplo, né, nesse sentido, dentro de um governo, dentro de um partido, né, que a democracia ela não é um bem em si, ela só é um bem, só é algo bom se ela age ou se conforma a um bem, né? E ela diz isso, o exemplo que ela dá, né? De que a Auschwitz não seria um átomo mais bondoso, né? Que não é, mas mais bondoso se fosse democrático, né? Ou seja, a democracia não tem nada a ver com a verdade, com a justiça, com o bem. Isso é uma crítica forte, que eu acho que deveria voltar. É uma crítica nesse sentido de que a democracia ela é mais um método de julgamento menos pior, né? E isso está em Aristóteles. Eu acho que Aristóteles fundamenta muito bem nisso, né? No entanto, com o nosso ideal humanista, não estou negando esse ideal humanista, a gente acabou dando muita força absoluta para a democracia, né? Não é à toa que, por exemplo, Aristóteles não se importa com o modo de governo, né? Monárquico, aristocrático ou democrático, desde que vá até o bem. Né? O democrático, como pode dizer, soberania popular, né? Dudica, até agora tá tudo ok? Vamos ver. Tudo ok. Tá aprendendo muito aí? Sim. O que tá aprendendo? Sobre a minha cara, Simone veio. Isso aí. Vamos continuar então, né? Isso vai longe.
Ela então, em um momento desse ensaio, entra no Rousseau e diz que o nosso ideal republicano, ela vem do Rousseau, vem da vontade geral, né? No entanto, parece, segundo ela, que todo mundo da política usa Rousseau, mas ninguém de fato leu Rousseau. Porque todo mundo ou interpreta errado, né, e aplica ele errado, ou ninguém leu de fato, né? E Rousseau diz, né, que a razão, né, esse ideal que é a razão, ela distingue e escolhe a justiça e a utilidade inocente. E que, ademais, né, ela é invariável de homem para homem, ao passo que as paixões variam e muito, né? E isso eu não vou falar aqui, mas tem uma ótima crítica do Oakeshott ao racionalismo na política, e se chama, também é um ensaio chamado Racionalismo na Política, que está num livro chamado Conservadorismo, do Oakeshott, em que ele critica, e o que o Rousseau manifesta muito bem, esse ideal racionalista de pensar o fenômeno político, né? Mas vamos lá, continuar. No entanto, diz Aveil, que se houver a paixão coletiva, a vontade geral nem é implicada, ou seja, ela nem existe. E aí que tá, né? As ações de nosso povo, isso é uma coisa que não fica muito claro no Rousseau, de que uma lei só é efetiva, ou melhor, válida, se ela tem a aprovação de todo o povo, né? E que ele parece não explicar muito bem, pelo menos isso é o que diz o Chatelet, François Chatelet, na História das Ideias Políticas. Mas o ponto é que numa ação, num governo político, né, é muito raro, ou nem raro, né, é impossível mesmo que todo um povo valide uma mesma e única ação, né? Mas continuando aqui. Para ela, as paixões divergentes não se neutralizam no corpo político, mas aumentam, né? É possível, ainda que nesse jogo político, uma pessoa apenas aproxime-se mais da verdade que toda uma massa. Isso é verdade. E o Aristóteles também percebe isso. Das duas coisas. Na de Aristóteles ele é o meio contrário. Na visão aristotélica sobre as paixões e no julgamento político, o Aristóteles crê que a política, enquanto governo popular, né, seria um melhor governo porque a gente conseguiria eliminar as paixões coletivas porque cada um tem um ponto de vista, né? E cada um tendo um ponto de vista neutraliza quando chega ao centro, e chegando nesse centro não existiria mais paixão, por exemplo, sabe? Por quê? Porque o julgamento por essência é sempre uma visão limitada, por isso que Deus não julga, porque Deus vê tudo, né? Isso é muito interessante. Isso que diz a Spinoza. Mas que então o Aristóteles ele crê nisso, né? De que a vantagem de uma grande massa fazer parte da ação política é que as paixões e erros conseguem se neutralizar. E para Weil não. Para Weil essas paixões elas só se acumulam quando vão pro centro, né? E o Aristóteles também concorda com essa outra, que no jogo político pode existir uma pessoa melhor do que as outras em determinadas situações, né? E se existir, tem que dar o governo para ela. Isso aí. Próximo parágrafo aqui do meu texto, né? Enfim, daí que ela chega a expor os problemas fundamentais desse seu ensaio, né? Que as palavras democracia e república têm alguns problemas, né? O primeiro problema é como dar aos homens a possibilidade de expressar um juízo sobre os grandes problemas da vida pública, né? A vida pública, obviamente, está cheia de problemas. A única coisa que... A vida pública, na verdade, pensando na ideia de um Estado gerente, ela serve unicamente para resolver... O Estado, nesse sentido, serve unicamente para resolver problemas que nós, a sociedade, temos e que a gente bota para eles resolver, né? A gente precisa de uma ponte, a gente dá pro Estado resolver isso, né? A gente precisa de políticas de desigualdade social, a gente dá pro Estado resolver isso, né? Nem sempre, obviamente, ele dá tudo. E isso é um pouco Maquiavel, né? De que tu tem que dar os bens de pouco a pouco. O Estado nunca vai fazer isso, né? Enfim. A segunda pergunta dela, então, é como impedir, uma vez que o poder está na mão do povo, que circule qualquer tipo de paixão política, né?
A solução do problema para a filosofia dá-se pela supressão dos partidos políticos. Então, a forma de eliminar a paixão política e a forma de fazer os homens expressar juízo sobre os problemas da vida pública é se eliminando os partidos políticos, né? E pensando sobre isso, quanto ao problema, o primeiro problema, né, que se refere também à representatividade dentro de um próprio partido político, um dos grandes problemas dos partidos políticos é que eles viram uma aristocracia dentro dele próprio, né? Ou seja, uma elite do partido, em que por mais que o partido venha de baixo, isso, por exemplo, pode ser... Eu vou fazer uma afirmação que eu não assinaria embaixo, porque eu não tenho tanta informação de fato, mas é que me parece verdade. A Duda deve saber mais sobre isso. É que, por exemplo, o PT, embora criado pela classe trabalhadora, talvez hoje não tenha entre seus dirigentes maiores gente da classe trabalhadora, como tantos outros partidos, eu penso, né? Eu não assinaria embaixo porque eu não posso dizer de modo absoluto, como uma pessoa um pouco mais cética, né? Mas... O que tu acha dessa afirmação, amor? Também não sei dizer, mas, assim, não me parece tão razoável. Gente, eu só vou lá pegar água e já volto. Vou pausar. Pessoal, voltando aqui, já que eu peguei minha aguinha, né, pra se hidratar. Nossa, tá muito quente. Voltei da praia agora e tá quente. Mas vamos lá. Então, dito isto, né, a grande solução para os problemas é a supressão dos partidos políticos. A gente vai entrar em outro problema, que é o problema... não um problema, né, mas uma pesquisa sobre o que são os partidos políticos. Na minha concepção, o que são os partidos políticos numa concepção histórica não ontológica, né? Acho que hoje os partidos políticos não... Embora eu acho que em alguns sim, mas de uma maneira mais velada, né? Mas outros não. Né? Ou pelo menos seja uma característica ontológica cuja manifestação dessas características tenha diminuído, sabe? Então vamos lá. Que o partido é uma máquina de fabricar paixão coletiva, que ele é construído para gerar pressão em seus membros e que o fim do partido não é outra coisa senão o próprio crescimento. Afirmações que deixariam qualquer petista de cabelo em pé. Inclusive a própria Duda, quando eu li esse texto e fui falar com ela, né? Deixa eu botar o celular um pouco mais para trás. Espero que ele não caia. Qualquer pessoa que você conhece de um partido, se tu falar essas três coisas, já sabe, né? E um pressuposto dos argumentos da Simone Weil é que a única finalidade existente é o bem e todas as outras coisas são meios. É difícil para nós, ou para mim, cético, dizer que a única finalidade é o bem, né? Ainda mais para todos os âmbitos, né? Ou seja, nela, por assim dizer, não há uma separação entre moral e política, entre ética e política, né? A boa política só é possível com uma boa ética. Né? Acho que não... Sabe, dizem, embora seja meio errado de dizer, por uma série de motivos, que Maquiavel separa moral e política, né? Mas não é tanto assim, porque Maquiavel não nega a moralidade na política, mas ele diz que a política é um estado que precisa estabelecer um estado de coisa mais ou menos estáveis, em que possibilitem a aplicação da moralidade. Então ele não nega isso, né? Embora se dizem que nega. Mas vamos lá. Além do mais, essa parte é interessante, né? Não existe definidamente e claramente uma doutrina do partido político, né? Ou seja, por mais que um partido pode ter uma cartinha, um livrinho, como eu já vi em um certo partidos aí, que a Duda me mostrou, existem uma espécie de doutrina, né? Só que aí que é o problema. A ideia de doutrina deles não é rigorosa. Porque só raramente, diz ela, um homem possui doutrina. Ou seja, possui um pensamento mais ou menos sistemático sobre a realidade. Quem dirá uma coletividade, sabe? Por mais que a doutrina esteja ali do partido político, né? Nem todos entendem a doutrina da mesma maneira. Nem todos entendem ela, de fato, né?
Mas quem escreve... Essa é uma doutrina de certas pessoas que escrevem dentro de uma certa elite do partido político, né? É aí que tá a dificuldade. E também uma dificuldade cética essa mesmo, né? De que, poxa vida, será que é fácil ter uma doutrina correta, verdadeira, né? E vai, né? E muito mais, que o partido político ele não consegue criar um fim público e seguir ele porque ele exige muito do esforço político, né? Do pensamento. E o partido político não tem esse esforço, né? Não é que ele não tem esforço, mas não tem essa capacidade. Ou seja, o seu fim não é o fim público, mas é um fim em si mesmo. E aí que tá a ideia de idolatria, né? Que só Deus é um fim em si mesmo. E daí por isso seria idolatria, né? E me parece ainda mais de que esse elemento da idolatria, ele não é uma característica de toda o fenômeno político. Ele talvez seja uma característica mais do Estado moderno, mas ele é uma característica mais evidente ainda em algum momento da política do século XIX-XX, eu acho, né? Em que há realmente a idolatria mais, sabe? Só que aí que é um problema. Talvez seja mais notável por conta da globalização e não por si mesmo, porque eu lembro de ler no livro do Legoff que essa idolatria, não é essa idolatria, mas diziam que os reis da França e da Inglaterra curavam determinados tipos de doença, entende? Ou seja, se isso não é idolatria, né, uma espécie de idolatria, né, não sei o que mais é. Só que acho que há uma diferença que talvez eles não sejam fins em si mesmos, mas meios para a glória de Deus, entende? Então talvez a idolatria ela seja mais evidente no estado que seja, não no estado, mas no estado de coisas em que a secularização ela é mais forte do que num estado no estado de coisas mais teológicas, por assim dizer. Talvez isso faça um pouco de sentido, eu não sei. Eu acabei de falar isso, também não assinaria embaixo. Para o partido aplicar o seu suposto bem, me perdi aqui. Ele necessita de poder e sempre de mais poder. E pense que no contexto histórico que ele escreve, alguns partidos tinham todas essas características que ela diz, como o Partido Bolchevique, Nacional-Socialismo, Fascista. É verdade, de que os partidos precisam de poder e sempre mais poder, e que o seu fim é em si mesmo. Pensa no Partido Nazista, Nacional-Socialismo, ou o Partido Fascista, né, com toda a ideia de propaganda. Não é difícil pensar no próprio Vargas nesse sentido, né? E não é difícil ter elementos dessa idolatria hoje nos políticos que mais governam a cena pública do nosso país, né? O Bolsonaro e o Lula. Há elementos de que tu pode matar um filho de uma pessoa, mas não pode falar mal do Bolsonaro, sabe? É mais fácil a pessoa aprender a falar japonês em braille do que ela criticar o Bolsonaro. Ou o Lula, né? É pros dois lados. Ou pro seu político de estimação. A Duda tá rindo, o que foi aí? Ótimo uso da expressão. Que você estava louco pra usar. Tá. E mais, os partidos políticos, eles fazem pressão na mente dos homens. Ou seja, e com pressão, eu acredito que ela quer dizer é permitir que eles não pensem direito, sabe? Não é uma pressão tipo, vou te matar, cara. É uma pressão tipo, de pouco em pouco, com uma propaganda ali, outra ali, tu não vai pensar mais por ti mesmo e só pelo o teu objeto de adoração, entende? Então pensa nos dias de hoje, isso é muito evidente, de que não é tanto o partido político, por exemplo, o partido do Bolsonaro eu ainda acho que é o PL, né? Não é o partido liberal que fica fazendo pressão e a propaganda, mas todo um secretariado ou que se entende como governo bolsonarista que comanda o Instagram dele ou esses tipos de coisa, que mandam notícias para redes bolsonaristas. O mesmo serve para outros políticos no Bolsonaro, porque eu acho que o Bolsonaro é mais idiota e mais fácil de falar as coisas, acho que ele é mais evidente, né? E o principal uso dessa pressão é a propaganda, diz ela, né? Que os partidos, eles retiram
a possibilidade da busca pelo bem e pela justiça. E essa parte eu acho muito legal, né? Diz ela isso, né? Que encara-se como natural e acha-se razoável e honroso quando alguém diz enquanto conservador ou enquanto socialista penso. Ou seja, o que ela está dizendo é que a partir do momento que a gente tem uma idolatria, a gente também para de pensar. E parando de pensar, a gente vai dar respostas aos problemas como um objeto restrito numa coletividade, não olhando a própria política como uma resolução de problemas, né? Eu acho que a política se refere mais ou menos a isso, de manter a estabilidade, ou um certo estado de coisas, né? Que mantém as pessoas relativamente autônomas, né? Estáveis. E eu acho que isso é uma característica de um certo racionalismo político, em que a verdade ela se reduz, né, a um círculo limitado, e esse círculo limitado ele é pintado de certas maneiras na história, né? Eu vejo isso dela, né? E esse círculo pintado na sua resolução histórica é o partido político, enquanto na nossa não é tanto o partido político quanto é a figura, né? E talvez o partido político ele tenha perdido um pouco de força, né, na propagação do principal do seu partido, né? Eu não posso dizer exatamente isso, mas me parece que é mais ou menos isso. Mas acho que depende também muito do político, né? Porque hoje os partidos, como são muitos na nossa situação real, né? Eu acho que eles se juntam, né? Não se sabe bem que, e não é coeso nem organizado a utilização e a produção da propaganda. Vamos lá. Faz sentido, faz sentido. Alguém que segue a verdade, ou seja, a luz interior do homem, não está apta para servir e participar de um partido político. O que ela diz aqui é que quem é a favor da verdade, quem segue a verdade, né? Ao contrário do que dizem que conhecereis a verdade vos libertará, como se fosse fácil conhecer a verdade, né? Ou seja, quando se fala, não se fala isso, né? Porque talvez isso até um pouco platônico na minha visão, de que a verdade realmente liberta, mas aí se falando isso nos meios comuns, enquanto político, que nem o Bolsonaro faz, ele acaba perdendo um pouco da valorização da própria verdade, né? Embora nesse sentido a verdade seja Jesus, né? E não necessariamente uma verdade, por exemplo, sobre a moral. Mas pode ser também, né? Cadê aqui? Logo, os partidos são um mal e, portanto, devem ser suprimidos, porque levam à mentira. Não se deve distinguir, então, a moral e o político, como eu falei isso, né? Porque seria mentir para o público. Então, isso é uma coisa, né? A partir do momento, por exemplo, isso o Oakeshott pensa, né? De que é melhor um governo corrupto, e de certa maneira que, a depender do estado de coisas, não conheça a corrupção do seu governante, é melhor do que a desordem, do que a guerra civil, né? Digamos assim, que é uma corrupção pouca, assim, 1 milhão para cada um, sabe? Aí são 5 pessoas. É melhor que as pessoas não saibam a corrupção do que elas saibam, porque isso pode gerar instabilidade. E gerando instabilidade pode gerar outras coisas piores, né? E aí que tá, né? O ponto, que seria mentir pro público. E daí não pode mentir pro público, porque não se separa moral e política. Uma coisa, né, mais ou menos nosso pensamento, assim, uma coisa é a moral, outra coisa é a política, né? Embora a mesma moral hoje está em decadência. Mas para ela não, olha só, mentira é um bagulho errado. Então, mesmo na política não deve se aplicar, né? Aí o mosquito acabou de me morder. Quer dizer, hoje a dedicação à justiça e à verdade é tida como ponto de vista pessoal. Aí que tá, né? A ideia do relativismo, de que morais da ética do tipo relativismo tomam mais sentido. Tem um discurso mais forte, embora não necessariamente seus efeitos sejam mais fortes, entende? Porque as pessoas, por mais que falam isso, estabelecem alguns pontos, né?
nos quais elas se fixam, talvez isso que são mais ou menos universais, né? Por exemplo, não falando que isso é errado, mas é só um exemplo, né? Racismo é errado, e de fato racismo é errado, tal como machismo é errado, independente da situação, seja aqui, seja numa tribo, sabe? Numa comunidade indígena, seja numa comunidade na África, seja numa comunidade milenar japonesa. Independentemente é errado universalmente. Então, perceba que em vários desses discursos, a ética por trás disso é uma ética de cunho. Ah, dá quase pra amarrar meu cabelo. De cunho realista. Realista não, mas objetiva, sabe? Os sistemas partidários prevêem penalidade para aqueles que negam a ideia de partido. Chega-se no momento, com efeito, que um país tão contaminado pelos partidos políticos, que o próprio fenômeno político sem partido político é anormal e até impossível. E isso é uma verdade. Hoje não se faz, né? Não se pode se eleger sem estar dentro de um partido político, né? Esse é o grande problema também. Na Inglaterra pode, embora é muito raro ocorrer isso, né? De que alguém vá lá, consiga ter um mínimo de visibilidade nas eleições e ainda é mais difícil ainda se eles se elegerem. Hoje a nossa política está muito ligada a isso. Se tu não tá submisso a um partido político, tu não faz política. Então a Simone Veil preveu exatamente isso, né? E diz ela, né, que o mecanismo de opressão espiritual e mental dos partidos vem da igreja, da luta contra a Inquisição. Ah não, peraí. Tá certo. Da luta contra a Inquisição, porque quem não se submetia à autoridade era excomungado. E não se enganem, muito da Inquisição ainda está na nossa cultura. O direito penal, a forma de interrogação e por aí vai. A gente acabou estudando um pouco disso em Sociologia do Direito, mais ou menos, né? Olha, nessa questão sobre o partido político e uma pessoa poder se eleger, por exemplo, sem ser filiada a um partido, uma coisa que a gente tem que pensar também é pelo outro lado, né? Porque uma pessoa não tem que pensar pelo outro lado. Fala, vai. É porque o partido político traz uma certa base de políticas que podem ser feitas e coisas que aquela pessoa acredita, e uma pessoa que não tem essa base pode fazer qualquer coisa, assim, tipo, porque tem uma certa diretriz no partido que as políticas não vão destoar completamente, entendeu? Não sei. Mas acho que depende muito caso a caso. E justamente isso. Porque, pensa comigo, 2 pontos. Primeiro é que daí, a partir desse momento, como diretriz política, não se vê mais a política como resolução de problemas. E às vezes a melhor resolução não é a diretriz do partido. E mesmo assim ele vai lutar pela resolução daquela diretriz, porque ele não tem outra opção de pensamento, sabe? Ou seja, não se vê a política dessa forma, como uma prática, sabe? Se vê como se fosse uma doutrina. E aí que tá o grande problema da crítica do Oakeshott sobre isso, e a Veil também percebe, de alguma maneira, é que o partido político é extremamente não racionalista no que concerne ao uso da técnica. De que a técnica aqui significa, em oposição à tradicional, de que a única forma de tu resolver o problema é se tu tiver o livro do partido, ou um livro da doutrina. E tu não resolve o partido fora disso, ou seja, como um conhecimento tradicional. Um exemplo, assim, mais ou menos idiota, mas eu vou fazer. Me dá uma... Como é que chama aquele negócio lá que faz bolo? Receita. Me dá uma receita de um bolo e bota eu e o Jacan pra fazer ele. Né? O do Jacan vai ficar milhares de vezes melhor, embora a receita, por mais escrita rigorosamente que seja, o meu vai ficar infinitamente inferior do que o dele. Porque a única coisa que essa receita capta é o conhecimento técnico. E o conhecimento técnico, ele não capta, né, o conhecimento tradicional, que é o que falta na política. Não é negação do conhecimento técnico, que ele é importante. Tem um livro do Básico sobre liberdade,
acho que é do Adam Smith, não, do John Stuart Mill, tem o discurso da tolerância do Locke, tem o Manifesto Comunista do Marx e do Engels. Ter esse livro embaixo do braço é importante, mas se acatar só a eles, como o partido político faz e como os racionalistas em geral fazem, é negar o elemento tradicional da política, e negando ele é trazer mais perigo. E, de todo modo, agora o outro ponto que eu ia falar é que... e aí que tá um problema, né? Que o partido político, embora tenha essas diretrizes, né? Ela não segue a risca, assim, eu diria. Depende, por mais que tenta se fazer totalmente técnico, às vezes ela precisa fazer outra coisa, porque não por perceber, não, é um benefício o conhecimento tradicional político, mas por entender uma própria necessidade da política, do modo como as coisas se põem, do modo de resolver aqueles problemas. É só pensar o Lula privatizando floresta agora, naquele negócio, né? O Partido dos Trabalhadores não me parece ter na sua doutrina, se é que há uma, privatização, ainda mais de coisa tão importante como o meio ambiente, sabe? Eu admito que eu nunca li as diretrizes do PT, mas, tipo, sim, não me parece que vai estar escrito alguma coisa assim lá. Mas o ponto que eu tava falando só é de trazer uma certa segurança, ter um certo documento falando diretrizes, enquanto Mas uma dá pra pessoa ter que não tá segurança, ligada... eu acho que, assim, é só um modo... Nem todo modo do presente é melhor que o do passado. O modo do passado não tinha uma certa diretriz. A certa diretriz talvez fosse a si mesmo, sabe? Pode ser. Só colocando esse ponto. Não, sim, claro. Mas continuando aqui, então. Logo, a luz interior que busca a verdade, que não se submete a outra coisa que não a si mesmo, é negada. Diz ela que o fato de a igreja fundada por Cristo ter de tal maneira sufocado o espírito de verdade constitui uma grande ironia. E o melhor é que o que, em tese, deveria mudar tal situação, a reforma aumentou-a. Então esse impulso dos partidos políticos em excomungar as pessoas que não estão de acordo com a autoridade é um elemento da igreja, diz ela, né? De que envolve as pessoas em torno de uma certa autoridade, que é o partido político, e os faz acreditar que tudo que é dito pela boca do partido político é verdade, né? E se submeter, então, a um partido político é se acomodar e não pensar, né? Estamos quase acabando, falta 2 parágrafos. A supressão dos partidos políticos parece bom em princípio e também nos efeitos, ou seja, provado aqueles pontos que ela tinha falado antes, né, de que os partidos políticos só querem crescer a si mesmo, eles não pensam em outra coisa senão a si, eles são uma máquina de pressão entre os homens. Os efeitos que eles geram também são bons. Quais são esses efeitos? Né? Que os candidatos não dirão eu penso X como tal coisa, eu como dos partidos trabalhadores, ou do PDT, ou do PL, penso o problema desse fato. Mas pensarão um problema de fato, não enquanto partido, mas enquanto sujeito que pensa, né? E não haverá mais aquela coisa de que, por exemplo, não, eu concordo que bancário é vagabundo, eu concordo que é muito juros, mas daí um petista vai lá e fala a mesma coisa dele, fala, não, eu não acho isso, na verdade, sabe? De que tu nega alguma coisa que é verdade, pelo menos a si mesmo, porque o teu opositor ou o teu inimigo, ele também negou, né? Não negou não, porque ele aceita aquilo, né? Então, isso ocorre muito, né? De que se tu vai conversar, e isso já aconteceu muito comigo, com uma pessoa que não é politicamente... não conhece a filosofia da política, a ciência da política, os autores da política, vários elementos marxistas nele estão lá. Ele percebe, de maneira velada, que há uma certa oposição entre o proletariado e o patrão, o burguês. Ele percebe isso. Ele até tem vontade de abolir essa coisa, mas se fala que isso é coisa de Marx, ou se fala que isso é coisa de petista ou de socialista, ele fala, meu Deus, claro que não, a ordem assim é boa, blá 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 blá. Sabe? Existe esse negócio. Na opinião dela, o jogo político mudará. Não será mais o jogo da fé, isso é um comentário meu, não será mais o jogo da fé, mas do ceticismo.
Inclusive, isso gerará um cruzamento entre as pessoas, porque elas não pensarão enquanto pessoas de partidos diferentes, o que eu falei agora, mas enquanto pessoas que partilham o mesmo problema. É lembrar que o problema da política é um problema comum e não um problema partidário. É como se fosse um relacionamento. É falar assim pro teu outro parceiro: olha, a gente não é um contra o outro nesse nossa crise, nossa DR, como diz, né? Discussão de relacionamento. A gente não é um contra o outro, a gente é nós dois contra o problema. É a mesma coisa nesse sentido, sabe? De que não é nós dois, pessoas partidos políticos, contra um ou contra o outro, não é? É nós dois contra um problema. Né? Isso faz muito mais sentido quando se pensa que pessoas de diferentes partidos pensam em soluções iguais em diversos pontos. Porém, não deve-se apenas suprimir um partido político, mas também um grupo que a ele se assemelhe. Agora o parágrafo final. Para terminar logo, isso aqui já está 45 minutos. A grande questão é por que não se consegue eliminar partidos políticos. Diz ela é que porque os partidos políticos transferiram alguns elementos essenciais da sua sobrevivência para o âmbito do social e do pensamento. Todos, para ela, pensam apenas a favor ou contra dentro de partidos. E também isso vai no social também, na história do pensamento. Como se só houvesse na história do plano político o discordar ou concordar. Ou eu concordo com algo ou discordo. Não há um elemento cético na política, né? É que seria um antídoto, né? A cultura política adquiriu essa falsa possibilidade ou capacidade de julgar tudo nos partidos políticos. E aí, terminando. Diz ela que uma lepra que se originou nos meios políticos e se estendeu por todo o país, a quase totalidade do país. Isso são os partidos políticos. E por aqui a gente termina esse ensaio dela. Se vocês quiserem, gostarem, se alguém assistir, deixa seu like, seu comentário. Seja feliz comigo. Tem alguma coisa pra dizer, amor? Eu vou ler ela. Eu vou ler ela, esse ensaio. Eu acho que o principal que eu queria ler, na verdade, era o outro, né? Da Pessoa do Sagrado. Mas esse também parece interessante. E tá no mesmo documento, né? No mesmo livro. Então, isso aí. Então, gente, eu vou terminar por aqui, porque tá muito grande. É isso aí. A Pessoa e o Sagrado vai ser o próximo vídeo. E talvez depois o conceito do Schmitt, o conceito político do Carl Schmitt. E talvez alguns outros livros a gente vai pensar. Adeus!